Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando Joel, capítulo 2, agora a partir do versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Vamos deixar claro que quando os profetas no Antigo Testamento falam sobre o dia do Senhor, eles estão falando não sobre um dia do fim do mundo, um dia totalmente final em que não haverá nada depois desse dia. Na verdade, quando no Antigo Testamento se fala sobre o dia do Senhor, é um dia de juízo. É um dia em que o mal acumulado, o mal que extrapola um limite permitido por Deus, será julgado e será cobrado. Será cobrado por uma invasão estrangeira, será cobrado por uma invasão de gafanhotos, como é descrito aqui em Joel. Haverá uma ação de Deus como que a punir o pecado do povo. E é anunciado pelo profeta para que se dê uma oportunidade de arrependimento. Nós vamos ver, por exemplo, que a morte, a condenação de Jesus, o sofrimento de Jesus, o Messias, vai levar a um dia de julgamento, a um dia de trevas, o dia da crucificação, quando Israel mais uma vez é espalhado, ali o domínio romano, e este domínio vai se tornar como um castigo de Deus pelo pecado de Israel. Então, tudo que aqui é anunciado é sobre alguns fatos ou algum acontecimento, alguma invasão, ou serem levados novamente ao cativeiro, ou serem espalhados por todas as nações no dia em que Deus vai julgar aqueles atos. Porém, em Joel já é dada uma oportunidade. Por isso o texto, capítulo 2, versículo 1, começa dizendo: tocai a trombeta em Sião, anunciando uma invasão, anunciando um dia de trevas, um dia de escuridão, um dia de nuvens, o que leremos no versículo 2, tudo representando esse dia do Senhor. Deus vai agir. Vocês agiram, vocês pecaram, vocês foram negligentes, vocês não se esforçaram, vocês não fizeram nada para agradar a Deus, para temer a Deus, não demonstraram temor a Deus. Então o dia do Senhor vem, Deus vai agir. E Deus vai liberar, Deus vai permitir demônios, o mal, a violência. Nações serão dominadas pela agressividade diabólica e virão sobre vocês. Versículo 2. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Veja que não é o fim. É um povo que vai se levantar, um povo antigo, grande, poderoso, que vai atuar contra a nação de Israel, contra Sião. E depois dele não haverá outro povo igual, como nunca houve, também não haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então não está falando de fim do mundo, está falando de uma punição. Naquele momento irá acontecer isso contra aquela nação. É semelhante ao anunciado por Daniel, quando anuncia animais que são espíritos liberados do abismo para atuar ali mesmo contra a Babilônia, para atuar contra o Império Persa. Esses demônios vão se levantar para atuar numa permissão de Deus como um juízo contra a iniquidade, contra o mal, como aconteceu, por exemplo, também no Egito, quando o anjo destruidor foi liberado do abismo para matar os filhos primogênitos de todos aqueles em cujos umbrais, na porta, na casa, não houvesse a marca do sangue do Cordeiro. Exatamente
isso está mais uma vez acontecendo. Este povo antigo, grande, poderoso, é até uma nação, vão usar pessoas humanas, mas dominados por um espírito das trevas, por um demônio. Diante dele, um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Então, é uma força sobre-humana, maligna, destruidora. Nós estamos vendo isso. É a revelação de uma ação maligna, liberada, permitida por Deus contra o mal, contra a iniquidade, contra o pecado, contra a negligência, contra a falta de obras de justiça, contra a falta de haver pessoas que busquem o bem, busquem a vontade de Deus. É isso que irá acontecer ali. Está sendo anunciado contra Israel, mas também está sendo dada a oportunidade do arrependimento, do conserto, conforme os versículos seguintes. Versículo 4. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Então, Joel está descrevendo a sua visão, se assemelha aos cavaleiros do Apocalipse, ou os animais mesmo de Daniel e de tantos outros profetas. Ele está descrevendo essa aparência como de cavalos, com uma velocidade, com uma força superior aos homens. Por isso são anjos, são espíritos liberados para uma destruição maior. Versículo 5. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Então Joel está descrevendo uma visão, uma revelação, está entregando uma profecia, uma mensagem, um aviso, que irão sim se cumprir nos dias do Messias. Jesus, quando ele conhece, ele lê, ele tem a palavra dos profetas, ele estuda antes do seu ministério, ele já começa tanto com a leitura, a dedicação à palavra de Deus, quanto a própria revelação do Espírito Santo, e ele se coloca agindo no meio dessa situação. Israel está dominado por demônios, pessoas estão enfermas, pessoas estão oprimidas. Ele vai passando de cidade em cidade, encontrando essa situação. E ele vai trazendo a cura, o arrependimento, a mensagem de salvação, a mensagem de transformação. E ele vai vivendo na revelação de que esse profeta, de que os profetas falaram sobre os seus dias, sobre o seu ministério, sobre até a razão da sua morte, do seu sofrimento. É justamente por causa desse dia de trevas, é para que se cumpra essa palavra. Versículo 6. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Então, vemos aqui que o mal vai tomar conta das nações, dos povos envolvidos, uns com os demônios no ataque e outros no sofrimento, que irão passar como povo de Israel. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Veja que essa ordem realmente espiritual, em que marcharão, em que atacarão, correrão como homens de guerra, subirão os muros, surpreendendo Israel e outras nações, o mundo todo. Neste dia, todas as nações irão passar por esse julgamento, por essa situação de guerra, de trevas, esse dia do Senhor, dia em que Deus libera para que o mal seja executado para justamente vingança contra a impiedade, contra a maldade, contra pessoas que não se dedicam a amar o próximo, a buscar a justiça de Deus, a andar na verdade, mas se entrega à prática do mal, da iniquidade, da mentira. Então, chegando a um limite, ultrapassando esse limite, Deus já envia anjos, libera das trevas, libera do abismo para realizar esta obra toda
como juízo de Deus. Ninguém apertará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Veja uma descrição realmente do mal, e este mal está tão ordenado, está tão organizado, está agindo realmente numa ação superior. São anjos, são demônios, são espíritos malignos, realmente numa organização superior à capacidade humana. Então eles surpreendem, eles causam admiração. Lá no Apocalipse, os homens vão se submeter a estes demônios. Vendo essa articulação, essa organização superior, os homens se rendem, se entregam para servir a estes espíritos, esses demônios do mal, na sua ação, naquele período descrito ali no Apocalipse. Aqui, em Joel, além de descrever este período do fim, ainda descreve também o período de trevas, o período da morte de Jesus, quando houve trevas sobre a face da terra, quando o mal tomou conta e agia de tal forma que as pessoas se entregavam, realmente se submetiam a esta direção maligna. Porque quando o mal também toma a palavra, ele é permitido por Deus, ele traz uma articulação de discurso, de promessas, de engano, de mentira, como do diabo lá no Éden, enganando o homem e a mulher. Realmente a articulação, a capacidade de discurso de um espírito, de um anjo, é superior ao do homem. O homem, ao ouvir todos os argumentos, todo o engano, toda a palavra, o homem acaba aceitando, vai votar nessa pessoa, por causa dessa ordem, dessa organização que é superior, é sobre-humana, é maligna, é demoníaca. Realmente vai criar um discurso que o homem vai ficar surpreso. É justamente isso que Joel está descrevendo aqui. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Então vai superar de tal forma a organização humana, terrena, que vão dominar, vão enganar, vão fazer com que os homens se submetam a essa direção maligna que já estava planejada lá desde o engano do primeiro casal, para que o diabo dominasse as nações e procurasse levar o mundo a servi-lo e buscar um reino próprio sem o reino de Deus. Então, é comparado lá o Apocalipse ao dia final em que abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Mas neste aspecto, Joel está descrevendo exatamente também o que aconteceu no dia da crucificação do Messias, em que o mundo o rejeita. Então, ali há um decreto sobre esse dia. É o dia do Senhor, o dia em que o mundo prefere o mal, vota ali para que seja solto um assassino, um homem da iniquidade, então dá lugar ao mal, prefere o mal ao bem, prefere então que ele solte um criminoso e que o Messias seja condenado. É isso que está também descrito de uma forma profética. Por isso, Jesus vai dizer que todos os profetas falaram sobre a necessidade do sofrimento, da morte do Messias. É o que está descrito aqui sobre esse dia do mal, o dia do Senhor. Versículo 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem o poderá suportar? E tudo isso que está acontecendo é na direção de Deus. É Deus agindo, sempre no controle de Deus, executando o juízo junto à humanidade, ao ser humano. Então, isso está acontecendo na Terra.
é o pecado da terra, é a ganância, a avareza, é a iniquidade se multiplicando, chegando esse dia do Senhor, o dia da ação de Deus, dia terrível. O dia do Senhor é grande, muito terrível, quem poderá suportar? Porque agora o exército de Deus está liberado. Estes anjos que estão lá guardados, presos no abismo, são liberados nessas ocasiões, como foi no Egito. Em outras ocasiões está aqui descrito por Joel, no dia do Senhor, no dia do Messias, no dia da crucificação, no dia do sofrimento, no dia da angústia, da morte do Messias. Está se cumprindo essa palavra, está executando a sua palavra, a palavra de Deus. E fazer isso vai trazer justamente a condenação a esses malfeitores. A vitória vem, a ressurreição vem, a glória de Deus prevalece, mas o homem faz o que quer fazer com o Messias, trazendo sobre si essa condenação. É grande, muito terrível, e quem o poderá suportar? Quem vai vencer? Quem vai passar? Quem vai se arrepender? É o que nós veremos a seguir. E começa essa mensagem agora a partir do versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Então, após a descrição de um quadro terrível, a própria palavra de Deus diz que o dia do Senhor é grande, muito terrível, muito temível, e quem o poderá suportar? Ele pergunta, então, quem irá vencer? Quem se converter? Quem vai suportar? Quem se arrepender? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. O quadro está aí descrito, a destruição, o dia do Senhor. Mas Deus está anunciando, a palavra de Deus está anunciando, o Messias está anunciando que vem a ressurreição, que vem a chance, vem o evangelho, vem a salvação, vem a oportunidade de salvação pela conversão. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que é arrependimento? Desejar servir a Deus. E Deus vai dar uma chance, Deus vai dar uma oportunidade. Deus vai dar a melhor oportunidade possível. Deus vai dar uma oportunidade de transformação profunda para que Israel se converta. Os gentios também, que desejarem, que crerem na palavra, vão se converter, vão se unir no evangelho da paz entre judeus e gentios e vão andar na presença de Deus, vão ter vitória sobre este mal anunciado, este mal que está aí, que será liberado, mas você pode vencê-lo, convertendo-se ao Senhor. Versículo de número 13. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Fala sobre sinceridade profunda de coração e não só de aparência. Porque o homem está acostumado a fazer coisas para ser visto, fazer longas orações, levantar a mão nas praças e fazer alguma coisa apenas para ser visto. Mas Deus quer algo profundo do coração. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, o que parecia que já estava destinado à destruição, Deus está aqui abrindo a porta da graça, a oportunidade de entrar. A graça é uma oportunidade, é uma porta que se entra para viver a palavra de Deus, para obedecer a Deus. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. É mudar de vida, é passar a praticar o bem, amar o próximo, amar a Deus, servir ao Senhor, buscar agradá-lo. Realmente viver na misericórdia de Deus, na festa, na alegria, na paz, na bênção. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Veja bem que a oportunidade aqui é dada para que se possa voltar a Deus, se converter, e Deus poderá voltar atrás, se arrepender, deixar uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Vai voltar a ter alimento, os gafanhotos vão morrer,
os espíritos malignos serão expulsos. Então Jesus vai participar deste ministério da bênção, da cura, da libertação, do alimento, da palavra de Deus. Vai haver alimento, vai haver bebida, vai haver sacrifício, oferta. Você vai poder derramar lá diante da mesa, do altar, algo para Deus, um símbolo, uma liturgia, simbologia do alimento ofertado ou mesmo da bebida derramada ali sobre o altar, uma libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene. Então aqui retoma lá o versículo 1, dizendo que essa trombeta é uma trombeta para uma oportunidade, para chamar a atenção, para um despertamento, para realmente se converter. Então vai acontecer o que aconteceu nos dias de Esther. Primeiro, trombeta para jejum, para quebrantamento. Esther decretou um jejum. O povo então se vestiu de saco, jejuou, tanto os homens, as mulheres, as crianças, como os animais. Foram convocados para uma assembleia solene, todos em jejum. Versículo de número 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos também, congregai as crianças e os que mamam, saiam novo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Veja o movimento, todos incomodados, até o noivo e a noiva, até a criança, até o ancião, todo o povo, toda a congregação. É nesse todo que move o coração de Deus, esse arrependimento total, essa congregação do povo todo como uma congregação só, um só espírito, um só coração. Você vai mover o coração de Deus a seu favor. Deus vai voltar e se arrepender nessa situação e vai haver muita festa. A maior festa já ocorrida na face da terra, quando há justamente um pecador que se arrepende, quando há conversão. E é isso que está sendo aqui anunciado. É mais uma oportunidade. O povo pecou, o povo ultrapassou o limite, vem o juízo, Deus vai mandar realmente soltar os piores demônios do inferno, do abismo contra a terra. Mas você pode clamar, você pode jejuar, você pode se arrepender. Toda a nação mover a mão de Deus, mover o coração de Deus em favor do povo. Foi o que aconteceu nos dias do Messias. Nós vamos ver ainda aqui em Joel capítulo 2. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então, também os sacerdotes que vão ter entrada no altar, lá no templo, diante de Deus. O povo fica justamente aqui no pátio. O povo entra pelos portões dos muros do templo, onde há o pátio e há os alpendres, há as varandas entre o muro e o pátio, onde as pessoas ficam ali orando, cantando, jejuando, e os sacerdotes, ministros do Senhor, vão subir as escadas, os 15 degraus, para chegarem ao templo e entrarem no Santo dos Santos, no santo lugar, para oferecer o sacrifício a Deus. Lá eles vão também clamar pelo povo: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à zombaria, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Vão zombar daquele povo se ele for destruído. Então perdoa, Senhor. Não permita que esses demônios atuem e levantam povos, fortaleçam nações contra o teu povo escolhido. Não permita. Nós nos arrependemos, nós nos convertemos, nós vamos mudar nossas práticas, nós vamos mudar nosso pensamento, nós vamos mudar nossas ações, nós vamos nos consertar diante de ti. Versículo, então,
de número 18 diz assim: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. É justamente quando Cristo entra na sua glória. Ele intercede pela nação, ele intercede e vem a salvação, tanto para Israel quanto para os gentios, para todo aquele que crê. Então passa a ser um só povo, o povo de Deus, o povo que crê no Messias e obedece. E vamos ver como que agora o povo vai conseguir obedecer, vai conseguir praticar a palavra de Deus. Tanto judeus como gentios vão alcançar essa graça de ser restaurado para obedecer os mandamentos, para viver uma vida que agrada a Deus. Graça não vem para viver no pecado, na maldade, viver do jeito que vivia antes. Graça vem para fortalecer, para vivificar, para restaurar, para que se viva uma nova vida, para nascer de novo, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.